Bom, Tecnologia, de novo. eu consegui aqui. É que eu também não sou aqui uma master da tecnologia, não, mas o Felipe me ajudou. Nós estamos com 32 pessoas na sala. Quero cumprimentar todo mundo, agradecer a BRH Brasil por esta oportunidade de mais uma live, né? A BRH Brasil, desde o início da pandemia instaurada, do isolamento, ela deu início a essas lives, então a gente tem tido assim uma participação muito grande, até quase pioneira nesse trabalho. Estamos aqui com uma pessoa que eu sou fã, que eu admiro, que é a Fernanda Mayol. A Fernanda, ela é sócia da McKinsey, e eu tenho aqui um currículo dela muito legal. Ela é sócia do nosso escritório aqui do Rio de Janeiro. Ela está há 11 anos na McKinsey e ela lidera a prática de organização no Brasil. Tem experiência em projetos, em temas como transformação organizacional, gestão de talentos, gestão de performance, governança, algo que a gente está precisando tanto hoje, e desenho organizacional. Fernanda também lidera a iniciativa de Inclusion na McKinsey, na América Latina. Ela é formada em Engenharia Química pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, tem MBA em Administração pelo Instituto COPEAD, da UFRJ, também aqui do Rio de Janeiro, e antes de ingressar na McKinsey, trabalhou por 10 anos na SC Johnson Son. Então, Fernanda, além disso, é mãe, né? É Ai, de esposa. gêmeos, 4 anos, é. Então, tem assim uma vivência boa e a gente vai fazer daqui um ótimo bate-papo sobre esse momento que a gente está vivendo. Fernanda, a gente tem acompanhado assim as pesquisas da McKinsey, né, no mundo todo, essas pesquisas que vêm dando a gente alguns norteadores, alguns atributos que são importantes para nós, todos nós conhecermos. E eu queria só que você falasse um pouco nessa primeira parte nossa sobre esses desafios e oportunidades que nós estamos tendo durante a pandemia. Não vamos falar ainda de pós-pandemia, mas durante, tanto para as organizações quanto para as lideranças. Como é que vocês estão apurando, né, todas essas informações? Seria muito bom a gente aqui na nossa live, só para você saber, nós temos pessoas do Brasil todo, da América Latina que estão conosco, né, da Federação Interamericana. Então, assim, esse seu posicionamento é um posicionamento que a gente está assim, com uma expectativa grande, porque você traz assim dados, informações, e contra dados e informações a gente não tem o que discutir, mas sim analisá-los e ser orientados por eles, né? Então, nesse sentido, como é que você viu aí nesse período de pandemia mundial, algo que a gente foi pego de surpresa? Quais são assim, as principais informações que você daria para a gente? Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos. Leila, muito obrigada pelo convite, obrigada a BRH também pelo convite, e obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui falando sobre as organizações, a reinvenção das organizações nesse cenário aí que a gente está vivendo de pandemia, né? Falando um pouco sobre desafios, respondendo a sua pergunta, Leila, desafios são muitos, né? Então, acho que uma forma de olhar é criar alguns grupos de desafios, né? Então, primeiro grupo, e eu diria que tem 3 grandes grupos que a gente está observando. O primeiro grupo é relacionado às pessoas, né? Então, a gente está falando aqui de uma crise humanitária. A gente está falando aqui de pessoas que estão vivendo sob ameaça de uma doença, sob ameaça de sua saúde física, saúde mental. A gente está falando não só do pessoa a nível individual, mas dos entes queridos, da família. Além disso, existe uma grande preocupação com a estabilidade financeira. Então, as pessoas estão se perguntando nas organizações o que vai acontecer, será que o meu emprego vai ser mantido? Algumas pessoas já perderam os empregos. Então, o tema é muito sensível a nível pessoal. E tudo isso está fazendo com que as pessoas
reflitam também o que é importante no meio disso tudo. O que é importante para a vida? Qual que é o meu propósito dentro de tudo isso que a gente está passando, né? O segundo bloco é um bloco relacionado à pressão, estresse e resposta, né? As organizações estão tendo que responder a tudo isso que está acontecendo e estão vivendo um cenário de muito estresse, muita tensão, e os líderes eles estão tendo que responder a isso, decidir muito rápido, com muito pouca informação, né? E além disso, decidir e demonstrar muita empatia pelas pessoas, né? Então você tem que ser empático, liderar, decidir sobre uma pressão enorme, uma situação enorme que todo mundo está vivendo, né? E o terceiro bloco, eu diria que é um bloco relacionado a aprendizado. Nunca, o que a gente está vendo, nunca se aprendeu tanto em tão pouco tempo, né? O que está acontecendo e o que as organizações estão sendo capazes de fazer no curto espaço de tempo que a gente tem é incrível, né? A China colocou 200 milhões de pessoas trabalhando remoto. A gente já tem hoje call centers no Brasil em que em uma semana colocaram todo o call center com mais de 400 pessoas, todo trabalhando remoto, né? Produtos que levavam 1 ano e meio para ser lançados estão sendo lançados hoje em 3 semanas. Então, o que a organização está fazendo é incrível, né? A gente está vivendo um momento que tem que aprender muito e está vivendo vários experimentos reais e está aprendendo com isso, né? Uhum. Então, são muitos desafios, mas esses desafios trazem oportunidades, né? O que a gente está vendo aí de oportunidade? O primeiro ponto que fica muito claro é que é um momento em que as organizações estão, os líderes estão decidindo muito rápido, né? Os dogmas e os paradigmas que existiam do antes, eles estão sendo quebrados. Então, aquilo que não dá para fazer, que é impossível, está acontecendo na prática. E está ficando muito claro para as pessoas o que importa, né, no trabalho e o que não importa, né? O que é burocracia, o que não é relevante para o negócio, porque isso está tendo que ser deixado de lado para você poder responder à crise, né? Então, isso cria uma plataforma de mudança muito forte, porque todo mundo está mudando, está experimentando e está vendo que é possível, né? Então, um chamado de mudança muito grande. E a gente parou agora para estudar, né, como é que as organizações se comportaram em crises. Então, a gente olhou mundialmente a crise de 2008, que foi uma crise que abalou aí o mundo muito forte. Os resilientes, então tem um tema assim, ser resiliente à crise é fundamental, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? Uhum. Agora, os que foram melhores, os que souberam ser mais resilientes, o que a gente viu 10 anos depois é que eles cresceram 2 vezes mais dos que não souberam ser tão resilientes, né? Os que funcionaram melhor. Explica isso. Oi? Como é que se explica isso? Porque, na verdade, é justamente isso. A gente começa esse chamado de mudança, né? De aprendizado, de mostrar liderança, de focar no que importa, que mostrou para a gente, em 2008, olhando para 2018, o crescimento dessas empresas que foram resilientes e muito bem foi 2 vezes maior dos que não foram tão bem durante essa fase de resiliência. Legal. Pois é, e dentro disso tudo, né, que a gente vem vivendo, eu tenho experimentado, eu acho até que você pode falar também um pouquinho sobre isso, eu tenho experimentado um protagonismo muito forte dos profissionais de recursos humanos nesse momento, né? A gente tem visto aí um compartilhamento das lideranças num momento tão crucial como esse. Eu saí agora de uma discussão também sobre isso, como os líderes estão juntos para buscar soluções numa liderança muito forte de RH, de recursos humanos. E aí, dentro disso aí, já que a gente está assim na discussão da Associação Brasileira de Recursos Humanos, o que você diria para nós de recursos humanos? O que as pesquisas na McKinsey têm mostrado, principalmente sobre o nosso papel e a nossa atuação pós-pandemia, né?
Os líderes. É, pensar, acho que primeiro é olhar para essa oportunidade como uma oportunidade de mudança, né? E uma oportunidade para você criar o que a gente vem falando há muito tempo, que é a organização do futuro, né? E o RH, ele está no centro da gestão da crise, né? Porque é uma crise humanitária, é uma crise de pessoas. Então, o protagonismo do profissional de RH tem sido incrível, né? Todo mundo está se entregando aí de corpo e alma para fazer acontecer e para fazer essa gestão, né? E A tem... gente já está se fazendo uma pergunta, sabe, Fernanda? A pergunta é quem cuida do RH? Cuida... Porque a gente já tem tantas fases nesse isolamento, nessas condições, no home office, a gente está fazendo essa pergunta, e quem vai cuidar de nós? É verdade isso. Os grandes líderes, agora é onde a gente está enxergando as grandes lideranças, né? Que é os que têm força e a resiliência para lidar com tudo isso, né? Eu acho que são 5 coisas, Leila, que a gente está vendo. A primeira coisa é um tema que eu falei logo no começo em relação a pessoas, propósito, né? É realmente tratar cultura e puxar o tema de cultura como um ativo das empresas, né? Cultura, propósito. No momento em que você vai ter pessoas, mesmo no pós-crise, que vão estar fisicamente mais distantes ou vão estar trabalhando remoto, e o consumidor que também vai estar mais exigente, vai estar pensando, né, de outras coisas e se questionando muito mais, é muito importante você ter um senso de pertencimento, você ter uma cultura. Então, acho que o tema da cultura vai ser mais importante do que nunca daqui para frente, no que a gente está vendo. Segundo tema é o tema de talentos. Acho que é o momento de revolucionar gestão de talentos. Por quê? Porque você, primeira coisa, a partir do momento que você está conectado e o que o trabalho se torna mais digital, você passa a ter acesso a talentos do mundo todo, né? É muito mais fácil agora você ter acesso a um pool de talentos. E aí você entender os 2 momentos, a gente está vivendo um momento muito forte agora de resposta, em que você precisa ter atitude e assegurar que tem ali as competências para manter o negócio. Mas a gente vai passar por 2 outros momentos. O primeiro que está começando agora, que é o momento de retomada do negócio, né? Em que você vai ter pessoas que vão ter que tocar o negócio, mas vão ter que ser muito fortes pensando em questões como eficiência e questões como é que eu sou criativo para trazer novas fontes de receita para esse negócio, né? E o terceiro horizonte é o horizonte da reimaginação, que a gente fala. É o horizonte que você está no novo normal, onde o digital vai estar sendo escalado numa velocidade nunca antes vista. Então, assim, o talento vai ter que, as pessoas vão ter que aprender a lidar com a tecnologia, né? E o RH precisa preparar a organização para isso, né? Uhum. O terceiro elemento é a questão de olhar para a estrutura organizacional. Estrutura organizacional que a gente está vivendo, 2 temas aí. Um é o trabalho remoto está vindo para ficar, né? Já existem estimativas aí de que na China 20% do trabalho remoto não vai voltar a ser físico já, ele vai ser mantido como remoto. Isso já está acontecendo. E a segunda coisa é que no momento que você teve líderes que tiveram que entrar e se aproximar do consumidor e se aproximar dos funcionários para tomar decisão na crise, na prática a gente viveu o que a gente chama do milheiro das organizações, né? As organizações, a estrutura hierárquica tradicional, ela acabou sendo quebrada muitas vezes, né? Então o chefe lá do topo desceu e foi lá para o frontline, para a linha de frente, para resolver os problemas. Então, o RH, e a gente está fazendo agora um experimento na Europa super interessante, que a gente está mostrando na prática quais são os ganhos da organização quando você horizontaliza ela, né? Então, o RH pode mostrar isso, porque a gente está vivendo agora, na prática, a horizontalização das organizações, né? Uhum. Quarta coisa é o ágil, agilidade. Todo mundo fala muito dos times ágeis, dos squads. Isso, o que a gente viu por exemplo, Coreia. A gente fez um estudo com as grandes empresas da Coreia agora. As empresas que tinham times ágeis em larga escala,
elas conseguiram se adaptar à crise, responder à crise muito mais rápido do que as empresas que não tinham. Diferencial muito importante. Por quê? Porque o ágil, ele traz rotina, ele traz propósito, ele traz senso de time. Isso tudo é muito importante para você manter a produtividade, ou quando você está remoto, ou quando você não tem certeza do que vai acontecer daqui a 2 meses, né? Então, esse foi um diferencial. E o outro tema que a gente viu, o último, é o tema do digital, né? O digital chegou para ficar. A digitalização é uma realidade, a automação dos processos de RH, jornada do empregado, isso veio para ficar, não dá mais para esperar, né? É real, a gente teve que viver isso na prática na hora de colocar pessoas trabalhando remoto, por exemplo. E o RH tem um papel aí muito grande, tanto em automatizar a sua área, né, e criar essa jornada do empregado, mas também em relação a preparar a força de trabalho para esse novo normal aí que está vindo. Né? O doutor Gilberto Uraí é um médico que é o presidente, né, e sócio fundador da MedRio, e que tem feito um trabalho muito próximo, principalmente dos executivos, com relação a essa parte do check-up, da avaliação, né, da saúde deles física e também, muitas das vezes, até a saúde mental também. Mas ele faz uma pergunta interessante, que essas mudanças elas estão trazendo também estresse que vai em cima da saúde. Vocês têm visto isso, principalmente nas lideranças? Sim, a gente viu, por exemplo, a experiência da China. Uma das coisas que foi reportada é que as pessoas passaram a ter uma sensação de que elas antes trabalhavam 9, 10 horas por dia e as que foram para fazer, por exemplo, trabalho remoto, tiveram a sensação de que estavam trabalhando 24/7. Então, isso causou um estresse muito grande. Porque o que está acontecendo é que a gente está... tem essa questão da incerteza, né? As pessoas não sabem o que vai acontecer, tem estresse, os líderes estão tendo que tomar essas decisões muito rápidas, que a gente comentou, né? E aí a experiência do trabalho remoto, por exemplo, se confunde com esse cenário que a gente vive de cenário de pandemia. Então, o trabalho remoto poderia ser uma coisa super interessante, e acho que mas hoje ele está misturado com a ansiedade que a gente tem de não poder sair de casa, com o fato da gente ter que trabalhar junto com os filhos, e os filhos entrando na AVC e gritando. Então, sim, as organizações, as pessoas reportam, sim, essa sensação de que não tem uma separação entre trabalho e lazer e estar em casa. E existe, de uma maneira geral, uma grande preocupação em relação à saúde mental. Então, os grupos, comunicações que estão acontecendo para se aproximar das pessoas, meditação, de workout, esse tipo de coisa. Muitas organizações estão promovendo isso para justamente esse tema. Né? E trazer rotina para os dias é uma das coisas também que a gente vê que ajuda. Certo. Tem até um comentário falando, né, que o teletrabalho não é o que está acontecendo hoje. Realmente não é. É uma adaptação, né, emergencial do que seria um teletrabalho. Eu vejo assim. Você também vê? Sim, sim. O que está acontecendo hoje é todo mundo em casa, né? Preocupado com a crise, preocupado com se vai ter ou não vai ter emprego, tendo que cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo, tendo que cuidar da casa. Então, assim, não é a situação que a gente viveria de trabalho remoto no futuro, né? O que se imagina. Existem benefícios para o trabalho remoto, mas eles estão sendo muitas vezes mascarados pela situação de crise que a gente está vivendo, né? Verdade, verdade. A prioridade, o Rodolfo Barão, que está aqui com a gente também, ele fala que a prioridade hoje ainda é a sobrevivência, né? E as coisas acabam se misturando um pouco, os conceitos. A gente não tem como dar um conceito agora. Inclusive, eu participei de uma reunião que se questiona essa palavra novo normal. Como é que vocês da McKinsey estão vendo essa terminologia? A gente quebrou, eu mencionei, a gente quebrou em 3 momentos, né? A gente quebrou
para olhar, né? E, na verdade, são 3 momentos que você precisa olhar ao mesmo tempo como organização, né? Não é que eles vão ser sequenciados. Mas a primeira etapa é a resposta, que é o que todo mundo já fez, e quem não fez já não está mais. Você precisa fazer para sobreviver. E esse a gente está vivendo. O segundo momento é o momento de retomar o negócio, retomada, que vai começar a acontecer aí nas próximas semanas e já está acontecendo em alguns estados do Brasil, inclusive, né? E o terceiro momento é o reimaginar. Esse reimaginar, essa diferença entre retomar e reimaginar, ela vai começar a viver junto, né? Porque se a gente olhar, a gente estudou alguns possíveis cenários de resposta à crise, né, de tomada econômica, etc. E fez uma série de entrevistas com executivos no Brasil para entender aonde eles viam que o Brasil estava, né? O que a gente vê é que o cenário do Brasil é um cenário em que a gente vai, vamos supor, a gente tem uma curva, né? A economia estava aqui, a economia chegou aqui, agora a gente vai começar a retomar. Mas provavelmente essa retomada não vai ser assim, né? Essa retomada ela vai ser como se fosse uma escadinha. Vai progredir um pouquinho e provavelmente vai parar um pouquinho. Progredir um pouquinho e parar um pouquinho. Tudo isso dependendo da velocidade em que se encontra ou uma vacina ou uma cura para a doença. Então, essa volta, ela vai ser uma volta tortuosa. Esse novo normal vai ser uma fase tortuosa em que a gente vai estar retornando, aprendendo, ajustando, retornando, aprendendo, ajustando, voltando. Então, é isso que a gente está enxergando. Interessante isso, quer dizer, é uma nova jornada, né? E não, o novo normal, assim, quando acabar a crise, não se acredita mais que vai se voltar a ser o que era antes. Já existe muita coisa que mudou nesses meses e que provavelmente vai ficar, né? O exemplo do trabalho remoto é uma das coisas que a gente está vendo. E a última parte que a gente tem tido acesso, Fernanda, a uma pesquisa de vocês, que é quando você fala dos negócios, é onde todas as dúvidas aparecem também com muita força. É o seguinte, essa pesquisa sobre o consumidor pós-Covid, né? Que eu não vi em outro lugar, eu vejo que vocês estão saindo aí pioneiramente com essa análise, e essa análise está muito perto de nós, foi agora em maio, né, que vocês lançaram essa pesquisa. Fala para a gente aí como vai estar esse consumidor nesse novo mundo que vem por aí. A gente lançou esse esforço. A cada semana a gente tira um pulso do sentimento do consumidor, né? Então, assim, primeira coisa é que essa crise de fato está afetando crenças, valores. Então, é uma crise que está indo debaixo do iceberg mesmo das pessoas, né? E, obviamente, isso vai mudar comportamentos. O que a gente está vendo de grandes tendências aí de mudança de comportamento? Primeira coisa é o digital onipresente. Então, assim, o Brasil, nesses últimos meses, aumentou 40% as vendas online. E os consumidores já dizem, 40% deles dizem que vão manter as compras online e 35% diz que não vai voltar a fazer compras em loja física, como fazia antes. Né? Então, olha, online veio para ficar. Né? O consumo ele está sendo repensado por uma questão, né, da questão da economia, né? Então existe aí um consumo muito mais consciente e preocupado. Existe uma expectativa em que a gente está vendo já na Europa, os mais jovens estão começando a fazer o down the trade, né? Que é você comprar produtos mais baratos do que você costumava comprar, já é real. Tem uma preocupação, assim, apesar dessa preocupação em si, o consumo muito consciente, a redução do consumo, uma coisa que a gente viu, adicional a isso que é importante, por exemplo, a China teve uma queda muito grande do consumo durante a crise. A China já retomou já há mais de 4 semanas e esse consumo não retornou ao patamar anterior, né? Ele continua 20% abaixo do que era anteriormente. Então, a redução do consumo é uma coisa que está sendo superada. Se ele existir, o consumo, quando ele existir, ele vai ser um consumo que a gente fala de
indulgência, é o conforto versus a moda, né? As pessoas não vão estar mais tão preocupadas com a roupa da moda, elas vão estar preocupadas com a roupa do conforto e coisas que façam com que elas se sintam melhor. O bem-estar vai estar muito, muito próximo, né? Tem uma questão que a gente fala de aumento de infidelidade das marcas. Então, assim, 30% a 40% dos consumidores brasileiros estão testando novas. Então, é um momento aí de você conquistar consumidores novos, mas também tem que pensar na questão de fidelização. Então, uma faca aí que E tem... nesse momento entra, Fernanda, a questão da marca empregadora, né? Quem Marca passou por essa pandemia com a marca empregadora arranhada. total, total. A gente viu que os consumidores brasileiros, 2/3 deles já dizem que hoje enxergam de propósito e sustentabilidade de uma forma muito mais importante do que enxergavam anteriormente, antes da crise. Então, a reputação da empresa é super importante e o propósito também. Sustentabilidade e propósito são dois temas que estão aí para ficar, né? Uhum. E um tema também que é importante falar é o consumo seguro. Então, nas pesquisas, o que a gente está vendo é que as pessoas vão priorizar fazer compras em lojas que elas consideram seguras do ponto de vista de protocolo de higiene, segurança, e colocando isso como mais importante do que a questão da competitividade do Então, você saber receber o seu cliente vai ser também muito importante. Legal. A Silvana Zugaib está falando, não seremos os mesmos em muitos aspectos, e penso que isso pode ser uma evolução. É o que todos nós esperamos, né? Que haja uma evolução. Você falou no sentido figurado, né? Que é resultado também da pesquisa com relação ao vestuário. Esse home office também está mostrando para a gente que a gente não precisa de muita coisa, né? Para estar numa reunião, não é isso? A gente não precisa de muita coisa, a gente pode estar assim muito mais confortáveis, né? Participando do que estarmos preocupados com maquiagens, com coisas que não levam muito ao que a gente espera e o que a gente né? Estou pedindo aqui, realmente, há um filme que eu já assisti na Netflix sobre indústria americana, que fala sobre a China, né? A China instalou uma fábrica nos Estados Unidos e os funcionários da fábrica tiveram que se adaptar à cultura da China. Tipo, cantar o hino no início do trabalho, receber o seu presidente todos de pé, aquela cultura, né, fechada. E a gente vai ter que abrir mesmo, não importa, acho que a cultura vai ter que ser revisitada mesmo pelas organizações, né? Aquela cultura que a gente acha que é fechada não existe mais, a gente tem que se adaptar, né? É um engano achar que a gente vai permanecer os mesmos dentro do próprio ambiente corporativo. E assim, terminando, viu como é rápida a nossa live? Meia hora a gente Passa passa. muito rápido. A gente quer falar até mais, né? Mas antes de pedir a você uma mensagem para o pessoal, a gente está aqui com muita gente de recursos humanos, líderes. Nós estamos com uma live assim, bastante participativa. Eu queria dar os avisos da BRH Brasil, né? Primeiro, dizer que essa live vai estar disponível no Facebook, LinkedIn e no YouTube da BRH Brasil. Fernanda, você vai estar com a responsabilidade de salvar a live. Já que você abriu a live, na hora que deixar, vai vir aí salvar. Você... Tá bom. Isso. Também a gente, vocês podem assistir essas lives na BRH Digital, está tudo lá, vocês vão ter acesso a tudo que a gente está fazendo. E essa live fica liberada só até 31 de maio na BRH Digital, porque a gente vai passar a trabalhar a questão das assinaturas da BRH Digital, os acessos. A nossa próxima live é com a nossa Érica Baldini, que é diretora do REC Salvar Ursos Humanos, da FCA, falando sobre o papel do RH no cuidado e engajamento dos funcionários durante essa primeira fase da pandemia. E também o preparo das lideranças. Vai ser dia 2 de junho próximo, essa nossa live. E eu queria dizer para vocês que a BRH Brasil preparou um presentão para o RH no dia 3 agora de junho, que é o nosso dia.
de 8 da manhã às 20 horas, o dia inteiro. Nós teremos uma programação fantástica de palestrantes, líderes, presidentes de empresa, de todo o Brasil. As seccionais estão organizando esse programa. Vai ser aqui com a gente no Instagram também, no Instagram da BRH Brasil. Então, não esqueçam, dia 3 de junho estarmos juntos. E no dia 22 de junho, nós vamos lançar o primeiro Fórum Global Learning da BRH Brasil. É uma inovação. Vai ser às 18 horas, de 18 às 21 horas, e vai ser a primeira vez que a gente vai lançar um fórum digital, indo aí na linha da McKinsey, que a gente tem que se preparar para o digital, para essa tecnologia, né? Então, essas são as informações da BRH Brasil. Fernanda, a sua mensagem aí para a gente nesse momento aí de tantos desafios, você que tem todas as notícias muito próximas, né? Que a McKinsey é uma empresa global, que tem sempre uma informação de ponta. Qual é a mensagem que você deixa para a gente para essa retomada? Eu diria que assim, a gente não vai voltar ao que era antes. Algumas mudanças estão aí e vão ficar. A hora de agir é agora, né? A gente viu que os resilientes, eles têm vantagens, criam vantagens duradouras, e o RH está diante da plataforma de mudança que sempre sonhou, né? Então, força para todo mundo, e que a gente continue aí nessa luta para transformar as organizações e criar as organizações do futuro agora, né? É uma coisa que sempre para a gente foi o nosso DNA, que é cuidar das pessoas e das organizações, dos ambientes corporativos. Agora nós vimos que todos se voltaram para as pessoas, então a gente fica assim super feliz, né, de ver que realmente um prédio no final de semana não é um prédio durante a semana quando ele está cheio de gente, de pessoas, né, um prédio de uma empresa. Isso o nosso amigo Teus Marinho tem falado bastante. Fernando, muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês que participaram. Lúcia Madeira, presidente da BRH Rio. Eu vi também a Carmen Matheus, lá do Pará, que está aqui com a gente. Tem muita gente bacana querendo te ouvir, Fernanda. Foi muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo aí de estar conosco. Que a gente tenha outras oportunidades, tá bom? Um prazer. Muito obrigada, Lélia. Muito obrigada a todos. Obrigada. Você pode desligar e salvar para a gente, por favor. Obrigada.